Olá, estamos começando mais um programa Prosperar aqui na TV Nativos. Convido a vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube. Hoje estou recebendo o Jeff. Tudo bem, Jeff? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui no programa de vocês, Ah, né? Fazia muito tempo que eu queria trazer ele aqui porque ele tem um trabalho fantástico e eu conheço ele há bastante Há tempo, né? bastante tempo se Mas conhecemos, para vocês aí de casa, ele vai contar um pouquinho da história. Bom, comecei, né, como tu mesmo sabe, já desde a adolescência, né, ali com 13 anos. Acredito que muita gente vai se familiarizar com a minha história, porque tô estudando um pouco da história do hip hop no Brasil. Começou muito assim, né? Comecei na escola, com a professora de artes, ela viu que eu trabalhava com letras, né? E gostava muito do Fernandinho Beatbox, que era do Planet Hemp. Eu sempre virtuei entre o rock e o rap, né? Sempre gostei dessas duas áreas, mas as minhas letras sempre foram focadas mais em rimas, né? Na época que eu comecei ali, no começo dos anos 2000, ali 2006, então a gente não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Tá. Era muito precário, né? A gente tinha que ir na loja da Atitude, que tinha do Paulinho da Atitude, aqui em Tramandaí. Às vezes os grupos compravam os mesmos vinis ali. Só para entrar nesse parênteses aí, começou, pelo que eu me lembro, aí começou o Jackson com o grupo do DDR, Aliado Oni e Mensageiro, e o LDR, e eu comecei junto com o Juliana. A gente não tinha um nome específico, né? E depois eu segui minha carreira a solo. E antigamente era mais difícil, tinha essa questão do CD, às vezes tu comprava o mesmo CD de batida, só cantava diferente. Então, mas todas essas dificuldades me formou um artista de procurar ir atrás do que pode facilitar e de facilitadores, né? E nesse meio da gente procurar facilitadores, que eu vi tanta dificuldade também no povo conseguir se expressar no meio do hip hop, e ainda mais no litoral, que não deixa de ser interior, né? É dito como interior, então tem mais essa dificuldade assim de visibilidade, de mídia, mas a gente nunca parou aí de correr atrás. A gente hoje em dia tem uma gestão assim muito forte em várias áreas de várias cidades, né? Nós aqui em Tramandaí com Onda Cultural, mas tem lá o pessoal de Osório da CCBC, tem o pessoal da Batalha da Ilha lá de Imbé, tem o pessoal que faz um trabalho muito legal lá em Capão, e a gente já tem um grupo ali no WhatsApp e a gente forma reuniões, né, para consolidar e conseguir fazer os artistas que têm muito talento daqui também ter mais visibilidade. E tu sempre foi? Tu nasceu aqui em Tramandaí? Sob Cuíra da Praia. Sob Cuíra da Praia já tentei várias vezes ir embora, mas não consegui, né? Eu trabalhei um bom tempo, assim, na minha vida particular de garçom, né? Então, quando aqui tava fraco no litoral, eu já fui para Bento Gonçalves, já fui para Porto Alegre, e vários lugares para tentar a vida, mas nunca consegui sair. Estando aí, Terminou voltando aqui para o É. mar, né? voltei pro mar. Muito bem. Eu lembro que, assim, ó, uns anos atrás, eu trabalhava com o jornal e aí tu trouxe esse projeto do hip hop, né? Que era uma coisa pra gente divulgar nesse jornal, mostrar, né? Toda Sim. essa outra parte que as pessoas não conhecem. Vocês trabalham só com música, tem a dança. Conta pra nós um pouquinho como é que esse projeto e como é que surgiu o Onda Cultural, porque ele surgiu bem depois que eu te conheci. No momento, né, que a gente, entre 2006 ali até, vamos dizer, 2016, havia um movimento já consolidado, muito consolidado aqui na praia, com o LDR, com todo esse pessoal do breakdance, que em 2006 era muito forte por causa do Usher ali, do pessoal que fazia o rap mais melódico, o R&B, ou charme, que se diz, né? Então tinha muita disputa de b-boy, esse elemento do hip hop, ele trazia e abria muitas portas para muitos eventos, né? Até porque antigamente as danças era street dance, né? Realmente ainda o hip hop que ainda usa, Que usa. né? Sim. E tem algumas comunidades que usam o passinho. Sim, que é o sim, caso faz desse parte também. Tem passinho, tem street dance, popping, looking, e
Toda essa parte, assim, a gente tenta trazer mais artistas para todos os meios do hip hop, né? Que é o grafite, o DJ, o MC, o b-boy, que é a dança, né? E o mestre de cerimônia em si, que é a consciência, né? É aquela pessoa que talvez ela não fez parte do hip hop como um artista desses meios, mas ele tem um intelecto de saber como que o hip hop se formou e esteve junto, atuando para fazer eventos, ou também faz parte, né? A gente considera hoje em dia como parte do hip hop a consciência, né? Com essa falta, assim, que a gente viu, né, naquela época, né, dos eventos, eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa pelo movimento, né? E eu voltei pro hip hop com a ajuda dos meus primos e uns amigos que faziam parte do grupo Aurora, que eram meus espectadores quando eram menores e criaram um grupo de rap. E daí eu voltei com tudo junto com eles. A gente fez a UPFD no começo, que era Unidos pela Falta de Dinheiro, que foi aquela época que eu falei contigo, Eu lembro para fazer um evento chamado Hip Hop pela Paz. Que nesse evento a gente queria mostrar o aspecto do hip hop que justamente é totalmente contrário do que a maioria das pessoas pensam, que é algo que tem apologia a crime ou tem apologia a drogas ou qualquer coisa. O hip hop que eu conheci, o hip hop que todo mundo conheceu lá no início do hip hop, né? E nessa evolução que o hip hop teve, o hip hop brasileiro em questão, assim, ele tem essa visão de resgate, né? Do resgate de despertar o sonho, de mostrar que um periférico também tem voz, ele é um porta-voz. É uma e forma ele de manifestação. uma manifestação, né? Uma manifestação de um âmbito diferente do que, às vezes, muitas vezes as pessoas que estão em outro patamar não conseguem enxergar o contexto inteiro, entendeu? Então, o hip hop ele tem essa ferramenta de resgate muito forte e é isso que não me deixa parar de fazer eventos, sabe? Porque já muitos artistas que começaram ali ouvindo como espectadores tanto de mim, quanto da Ana, quanto do pessoal que iniciou ali o hip hop, Jackson, o Clayton B-Boy, entre outros. Alguns que eram espectadores hoje são protagonistas, né? Eles estão atuando como MC, como b-boy, como grafiteiro. Muitos já estão conseguindo viver só da arte, né? Alguns ainda estão nos passos da escada, mas todos estão adiante, né? E eu acho que é isso que é importante, a gente nunca parar, sempre correr atrás do sonho, que uma hora, que nem os guri diz, uma hora vira. Não, e se vocês tiverem oportunidade aqui em Tramandaí, em alguns lugares já tem o grafite, né? De artistas, até aqui, que tu olha ali a assinaturinha deles, por exemplo, lá na pista de skate, ali na beira-mar, né? A gente consegue já ver essa cultura do hip hop e também uma arte, que as pessoas acham, quem falou hip hop é coisa, né, de bandido, e não, gente, é uma forma de manifestação, onde pode colocar vários temas, né? Principalmente os temas que está acontecendo dentro da comunidade, como uma forma de um socorro, né? Fala assim, ó, precisamos disso. E usa-se a música para isso. Sou errada? Não, Tá super certa. E como o rock veio do blues, veio de músicas anteriores também, a cultura hip hop ela ampliou vários ramos, né? Se tu for estudar a história do hip hop, os produtores de hip hop ajudaram até a cultura pop em questão de sintetizadores, de batidas, Então, a cultura hip hop, ela ramificou o mundo. E se tu for ver, em toda a arte que tu vê num livro, em toda a arte que tu vê na TV, tem um pouquinho de hip hop. E ela foi se modificando, né? Que é como, por exemplo, nos Estados Unidos ela é de uma forma, aqui no Brasil é de outra. Tem sempre o que lembra, né? Não, isso aqui é hip hop, mas vai se desenvolvendo de acordo com a cultura de cada lugar. Sim. Né? Muito característico, né? De como se aquela comunidade, né? O Rio de Janeiro explorou uma época, né? Hip hop, porque aí tinha os bailes de charme, que, nossa, era uma febre isso uns anos atrás. Hoje ainda está sendo resgatado isso. Tem, até convido a todos, se quiserem
seguir lá, @DJ Luca. Tá? O DJ Luca, ele é um protagonista aí do Baile Charme, junto com tantos outros aí que tá na cena de Porto Alegre, ali, que foi uma cena muito forte pro hip hop do Rio Grande do Sul em si, né? E o DJ Luca tá aqui em Tramandaí. Ele tá aqui em Tramandaí aí, tá junto com a gente. Ele faz os Baile Charme e não vou dar spoiler porque eu acho que é da parte dele, mas acredito que vai ter Baile Charme aqui em Tramandaí logo logo. Quem quiser conhecer um baile charme, onde acontece? Onde já aconteceram? Porque os próximos ele vai ter que vir aqui depois contar pra nós. Isso, é. Sim. Em 2006, assim, tinha muita festa de baile charme. Eu participava muito de festa de baile charme, até tu falou da questão do passinho. Passinho tem muito a ver com baile charme, né? Então. No tempo do Claudinho Bochecha ali, Sampa Crio, na ascensão do Sampa Crio, até hoje existe Sampa Crio, né? Nessa época, tinha vários pessoal que fazia passinho, até o meu primo fazia passinho também. Qual que é o nome dele? O pessoal da Jeep, eles faziam um passinho, né? O pessoal da Jeep Mob. E até hoje existem o pessoal ainda que executam as danças do charme, né? Mas vou te ser sincero, que pelo menos no litoral, o baile charme tem que ser mais trabalhado, entendeu? O charme, o R&B, né? Que é a vertente que veio do charme, né? Eu acho que ela tem que ser um pouco mais trabalhado. Tem artistas já na praia fazendo nessa pegada. Tem uma pegada que hoje em dia se chama lo-fi, que é uma pegada que é um pouco de R&B, um pouco de rap, né? E tenho certeza que as coisas estão para um caminho para a gente começar a expandir mais esses horizontes, assim, para ter todas as vertentes, né, da cultura hip hop aqui. E o que tu acha que falta para isso acontecer? É apoio? É mais divulgação do que realmente é, de como acontece? Bom, é um pouco de tudo, né? Eu acho que é um pouco de divulgação, de canais de divulgação, do pessoal se integrar e a gente ter um ponto de cultura, né? Que é muito importante para nossa cidade, a gente ter um ponto que a gente se estabeleça para dar oficinas de hip hop, para a gente poder formar artistas, né? Porque a gente não, sinceramente, se algum artista em parte cobra alguma coisa, para ensinar o que eu sei, eu não cobraria nada. E Por nunca quê? cobrei. Por que não cobraria? Porque eu quero ensinar, eu quero ganhar da minha própria arte, né, do meu trabalho como artista, como rapper, isso sim. Mas como oficineiro, eu quero que aquele que não tenha dinheiro possa se capacitar para um dia ele ganhar dinheiro. Esse é o espírito comunitário. Quando a gente está naquela comunidade, a gente quer o quê? Que as crianças, que os próximos, né? Porque a gente não é eterno, mas que eles venham, aprendam e que possa prosseguir, né, com essa cultura que está certíssimo. E quem quiser apoiar, né, entre em contato aqui com o Jess. @Onda Cultural Litoral. Porque é Pra chegar muito importante. Olha quanta coisa bacana que pode acontecer, né? E falta o apoio. Tu tá aí assistindo em casa, quem sabe não dá essa forcinha, né? Conta da Onda Cultural, então. Como é que ela surgiu? Porque antes tinha um outro movimento. Sim, né? a gente tinha o PFD ali, a gente fez alguns eventos, né? Mas como devido a gente tem a parte artística, mas a gente, como não vivia da parte artística, a gente tinha que conciliar com o trabalho e muitas vezes assim a gente não consegue conciliar com a CLT, né? Então, E daí alguns tiveram que dar parte, porque muitas vezes tem que fazer os eventos sábado, domingo, e sábado e domingo em alguns trabalhos aqui na praia, né, é os dias que dá mais movimento. porque nós recebemos os Porque a gente turistas. recebe os turistas, então alguns tiveram que se afastar e eu ali nos trancos e barrancos consegui conhecer um pessoal que já estava com ideias para organizar as batalhas, né? Eu vou te dizer que muito veio da questão da batalha, da evolução, assim, dos eventos para tocar artistas e para evolução para batalhas. Foi algo que eu também aprendi nessa época, né?
porque eu sou muito da época da batalha de consciência, dos freestyle na hora, mas a batalha de sangue nunca foi o meu forte. Então eu conheci o Giancarlo, o Felipe, o DJ Yamanu, que hoje em dia tá lá em Santa Catarina. Um salve pra ele, porque eu vou mostrar pra ele essa gravação. Gratidão eterna, e esses meus irmãos aí que começaram comigo junto essa caminhada. E começou a primeira Batalha do Peixe, né? Ali da Batalha do Peixe, a gente viu o potencial que tem a cultura hip hop em questão das batalhas, né? De, por mais que esteja um MC batalhando contra o outro ali, que parece que um tá denegrindo o outro, ou um botando pra baixo, depois que acabou a batalha, todo mundo amigo, todo mundo se abraçando, todo mundo comprando pastel e Coca-Cola junto. Então, eu acho é um cenário assim que eu não conhecia com todos esses anos que eu tinha de hip hop, é um cenário que eu ainda não conhecia, não me aprofundei, né? E ali com a Onda Cultural a gente começou junto com as batalhas, fazerem batalhas e eventos. É, também no inverno aí, como a gente passou por vários momentos aí bem punk assim, no Rio Grande do Sul, a gente fez várias ações de campanha do agasalho, no tempo que deu aquela enchente, né? Tragédia. Que foi bastante. A gente atingido correu nosso estado. bastante para tentar ajudar do jeito que a gente pôde, né? Fazer triagem, assim, ajudar o povo. Então, eu acho que com o hip hop a gente conseguiu fazer muita coisa. Tem muita coisa pra gente fazer. A gente não consegue abraçar o mundo. Embora a gente queira abraçar o mundo inteiro, a gente não consegue. Nos nossos passos, a gente está aí fazendo pela cultura, pelo amor. Agora, dia 14 de junho, a gente vai fazer a primeira batalha do Presidente, que é lá no Parque dos Presidentes. Para quem conhece também, antigamente era o bairro Agual, né? A gente está fazendo a primeira batalha lá de sangue, mas também vamos fazer modalidades de batalha de consciência e vamos fazer também começar uns slam e trazer artistas do slam de outras partes do Rio Grande do Sul para também profissionalizar o pessoal aqui pro slam, né? Para quem não conhece, o que é batalha de sangue? Batalha de sangue é uma batalha em que um MC batalha contra o outro. Para ser mais específico, assim, quem se lembra do filme do Eminem ali é bem aquilo ali mesmo. É uma batalha de degladiamento de palavras para ver quem é o MC que mais consegue se defender ali, é ataque e defesa, né? Mas é bem legal, uma coisa que é uma dinâmica ali, é tudo uma brincadeira, né? Mas sim ganha o MC que for ter mais desenvolturas, as rimas forem mais adequadas, né? E quem julga? O público? Depende de batalha para batalha. Algumas batalhas são só o público, que nem a Batalha de Osório, que teve o público e 2 jurados, que foi eu e o Vulgo 50. Em batalha de consciência, que daí as batalhas tem temas que são colocados em uma caixa, o público pega o tema, e daí os dois MCs têm que falar sobre o tema, e o que ganhar melhor falando sobre o tema é o que sai como campeão. Vai ganhar. Isso sai como campeão naquela etapa ali. E também tem o slam, que é uma coisa totalmente diferente. Eu sou apaixonado pelo slam, que o slam de poesia é uma recitação de poesia mesmo, uma declamação de poesia, e ela é feito num meio político-social, falando sobre desigualdades do que o povo sofre, sobre racismo, sobre uma fala de vida, sobre uma recuperação de alguém que passou por um momento turbulento. Enfim, ela tem uma gama de poesias muito grande, mas ela tem esse aspecto de trazer a rua, o cenário da rua, né, do que a gente diz, né, que é a periferia, o dia a dia, mais para perto do público, assim, de uma forma mais declamada, né, dando uma ênfase vibrante naquilo, entendeu? Olha que bacana, vocês sabiam disso? Né? Vamos falar agora um pouquinho assim, ó, quais são os teus próximos projetos? Bom, eu tô com o projeto do meu CD, né? Logo, logo vai sair aí. Tá todo mundo esperando, mas eu gosto de fazer as coisas bem tranquilo pra sair. Eu sou, eu sou super parceiro de todo mundo, mas eu sou super inimigo de mim mesmo, então eu gosto assim, que as coisas sejam exatamente aquilo que eu escutei, é isso aí. Então eu não tenho pressa para o meu CD sair, mas com certeza quando sair ele vai ser impactante.
Eu tô tentando trazer coisas diferentes que eu acompanho, que tem de fora, introduzir para dentro do cenário do Brasil, em questão de musicalidade, beat e rimas, sempre contando com a minha vivência mesmo, né? É, no Onda Cultural aí a gente está com vários projetos sociais aí, tentar fazer pontos de batalhas também e mapear a cidade com várias batalhas em várias quebradas para todo mundo poder colar e se sentir esse pertencimento, né? E a gente está correndo atrás do nosso ponto de cultura e também a gente não está legalizado lá ainda, tá? Porque a gente tem que pagar a burocracia ali para os De trâmites, registro. né, de registro de CNPJ. Então, a gente também está correndo em cima de recursos que a gente consiga fazer alguma rifa ou alguma venda, alguma coisa que a gente consiga esse dinheiro quanto antes para a gente poder receber recursos para a gente poder fazer coisas ainda maiores. Entrar em projetos, né? Isso, projetos Lei Paulo pra... Gustavo, Exato, pro Onda, né, mas não como artista. Que nem eu vou entrar em alguns projetos aí como artista, mas quero muito que o Onda entre, todos nós entre junto nessa onda aí, pra trazer uma cultura bem forte, que ideia e força a gente tem pra fazer. E quantas pessoas participam hoje do Onda? Hoje do Onda participam 7 pessoas, né? Até a gente passou por um processo aí em que a nossa presidente, que era a Ana Salles, né, ela tomou um outro rumo, continua a nossa parceira, super parceira nossa. Hoje em dia ela tá junto parceira da CUFA aí, e a gente tá com 7 pessoas novos integrantes aí do Onda Cultural, e alguns que já faziam parte, que nem o DZO e o Giancarlo, né? Mas a gente tá tomando outras ideias, assim, para trazer algo diferente e também que não seja só com o hip hop, também mais com os artistas de rua. Interessante. Integrar mais. Integrar várias coisas, assim, não vai dar spoiler, o pessoal ir acompanhando aí. Ou seja, fiquem de olho, porque vai vir novidades aí no Onda Cultural. Queria te perguntar assim, ó, aquelas batalhas de passinho que tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei se, não de charme, tá? Mas aquelas batalhas que entrar, fazia a roda, né? Eles entravam ali e começavam a fazer os passinhos. Quem conseguia fazer o passinho mais difícil era o vencedor, e o outro não conseguia. Isso já aconteceu aqui em Tramandaí, ou em Bé? Já, e eu tenho muita saudade. Eu tenho muita saudade desse tempo que eu falo, assim, pra muita gente, né? 2006, assim, quando eu comecei no hip hop, eu via muita diferença. Que nem eu digo, assim, regiões metropolitanas, Porto Alegre, Gravataí, Alvorada, regiões mais desenvolvidas culturalmente no âmbito de hip hop, né? A gente vê todos os elementos, assim, acontecerem de forma magnífica. Mas o desenvolvimento que tinha nessa área de b-boy aqui na praia, eu falando da minha experiência, em 2006 até 2009 ali era espetacular. Todos os eventos que eu tocava, tinha roda de b-boy dançando, tinha o pessoal fazendo passinho, tinha pessoa que não sabia fazer passinho entrando e todo mundo aplaudindo, e aquela coisa legal, assim, e eu sinto muita falta disso, entendeu? Até peço, assim, os b-boys aí que estão escutando, ou alguém que conhece algum b-boy que seja do litoral, pede para entrar em contato com a gente lá no Onda Cultural. A gente vai deixar depois, aí no final do vídeo, o arroba do Instagram do Onda Cultural. Tem o nosso WhatsApp lá, entra em contato com a gente pra gente fazer isso acontecer de novo, que é algo lindo, espetacular. Eu não tenho nem palavras, assim, mas é show de bola. Tu sabe por que eu perguntei isso? Porque uns 3 anos atrás, eu dava aula numa escola. Sim. E aí as crianças queriam muito hip hop. A diretora da escola me olhou assim: não, hip hop não dá, né? Eu falo muita coisa, as músicas não dá aqui pra esse ambiente escolar. Eu falei: dá. Quer ver que eu vou mostrar? Aí eu trouxe uma música de hip hop com uma música clássica, com violinos, né? Eles escutaram. Isso aqui é hip hop? Eu falei: escuta. Aí eles escutaram, eles amaram, e ali eu mostrei pra eles algumas danças de como que era o passinho do Rio de Janeiro. Eu falei assim: ó, vocês querem aprender? Todos. Nossa, O pessoal já deu uma b-boy aqui, ó, já falou, todos. Aí eles, o que que eles faziam, tá? Eles treinavam,
né, nos intervalos deles e tudo, na hora do recreio, eles por si só faziam uma roda. E aí colocavam a música, levavam umas caixinhas, né? Não parecia, mas eu pode, olha como contagia, né? Faziam ali e faziam as batalhas do passinho. Aí eu falei assim, então tá, já que vocês gostaram tanto, voltem para minha aula fazer. Vocês podem fazer lá, treinar na hora do recreio, mas o valendo, tá? Vai ser na aula. Na aula que tinha aula de dança, né? A gente tinha essa oportunidade aqui em algumas escolas de Tamandaí, do Imbé. E aí, o que a gente fez? Criou um troféu. Que show. Pra poder escolher os melhores. Eu falei assim, eu não vou escolher o melhor. Quem vai escolher são vocês mesmos. Vocês vão julgar quem são os melhores. Quem fez o passinho mais difícil, quem é o outro. E isso, assim, enrolava durante 2 meses, sabe? Porque e era pontuação, né? Hoje quem ganhou foi fulana, né? No outro dia foi outro. E assim, tinha todo um placar. E isso, assim, foi algo que contagiou. Quando esperou, acho que mais ou menos um mês, na TV começou a Batalha do Passinho em todo o estado. Sim. Eu falei, olha aí, vocês viram como vocês são tão, né, atuais, né? E isso é uma coisa que eu acho que é bacana a gente fazer dentro das comunidades, trazer isso novamente, porque as crianças amam. A partir do momento que elas conhecem, elas vão ver que as letras são diferentes, que dá para se misturar mais que um ritmo, que foi o que eu quis trazer, porque eu sou bailarina clássica, né? Então eu quis trazer junto com o hip hop para poder mostrar essa fusão, né, de culturas, de que podia acontecer isso. E eles acharam fantástico, né? Então eu acho que nós temos que retomar isso aí, viu? Vamos conversar depois. Depois vamos. A gente tem essa esperança, né, que isso aconteça, assim, em questão de escolas de novo, né? Eu vejo que antigamente, justamente o que tu estava falando, né, existia muita, não só no termo hip hop, né, mas sou uma pessoa bem eclética, assim, eu já vou falar, escuto Raul Seixas, um monte, isso, e jazz, enfim. Eu via as batalhas de bandas de escola que tinha nas escolas, isso era algo muito legal, Que né? acontecia. Isso incentiva o pessoal, né? O pessoal que tá querendo, que tem a vontade de começar com outros amigos que já são integrados da música para capacitar esse povo, e aí surgem muitas bandas, né? Eu acho que nos Estados Unidos ainda tem muito isso, né? Da cultura ser forte para trazer protagonistas, né, para fora da escola, né? E até porque eles se profissionalizaram para concursos grandes. Tu olha assim, tem grandes filmes que mostram o hip hop, que mostra como que aquilo pode se desenvolver de uma forma muito bacana, até com acrobacias, né? Que as pessoas que não conhecem às vezes acham, é só o passinho ali. Não, né? Tem pessoas que têm habilidade de fazer acrobacias, que dá uma tal, né? E, nossa, é muito lindo. E a maioria dos filmes americanos, eles têm trazido isso. Sim. Né? Quando tem uma dancinha, não, vamos fazer um hip hop. Os artistas mais populares, né, dos Estados Unidos também têm feito isso. Aqui no Brasil foi tentado isso com alguns artistas, mas não emplacou. Por que será? Hoje em dia a gente tem um campeonato extraordinário, só que muita gente não conhece, que é o campeonato da Red Bull, né, de b-boy. Olha. E até tem vários brasileiros que foram campeões em nível internacional, né? Então, assim, ainda existe um movimento muito forte, né, de todos os elementos do hip hop, né? Eu falei uma esfera mais aqui, né, centralizada aqui, litoral, mas em questão Rio de Janeiro e São Paulo é muito forte. Lá é o epicentro, assim, do desenvolvimento do hip hop, né? E até o pessoal, mandar um salve lá pro pessoal da ASH, lá do Museu do Hip Hop, Rafa Rafuage, cara, tu é um gênio. E ele trouxe o primeiro museu do hip hop da América Latina aqui no Rio Grande do Sul, que é justamente um estado que precisa de uma visibilidade E fica para os onde? artistas. Fica lá em Esteio. Olha, quem quiser conhecer. Muito top. Quem quiser, Museu do Hip Hop RS, ali o Instagram deles. Eles estiveram fazendo um projeto, né, para resgatar todo o histórico do hip hop em vários centros do litoral. Nós aqui em Tramandaí, a gente foi um dos centros de coleta da história de todo o hip hop. Daí teve o Vilinho Lima, lá de Cibreiro, que faz um trabalho excelente há muitos anos. Conhece ele, né? Conheço. Conhece.
Depois do Ao Nova, vivo, nós vamos né? fazer uma pausa agora e depois nós vamos falar sobre o Vini. Vamos. Tramandaí te espera pra celebrar. Vem pra cá, a festa da alegria vai começar. Vem, Festa Nacional do Peixe, vem participar. Vem pra Tramandaí comemorar. Vem pra cá, tem tainha na brasa, a maior sensação, gastronomia e muita diversão. 33ª Festa Nacional do Peixe, de 26 de junho a 20 de julho, em Tramandaí. Vem pra cá fazer a festa. Voltamos com o programa Prosperar. Estou aqui com o Jeff, falando sobre hip hop, sobre dança, sobre música, sobre cultura aqui no nosso litoral. Estamos falando de Cidreira, uma cidade vizinha, né, do Vini, O Vini. que faz todo um trabalho em Cidreira também. E ele e a Rosa, nossa, espetacular, assim, como eu tava falando, né, o Vini teve aí, junto com o povo que fazia o hip hop em Cidreira, teve o pessoal lá da CCBC, lá de Osório, o pessoal do Fatos Reais ali, o Neg, e o pessoal faz um trabalho muito, muito, muito top, e o pessoal também de Capão aí, e todos os áreas do litoral, Torres também teve aí, e a gente trocou ideia, foi um dia muito legal, assim, a gente trouxe também históricos, assim, das antigas. Uma coisa muito legal que às vezes a gente tava nos mesmos eventos e a gente não se conhecia, e pelas fotos a gente olhava, bah, mas tu tava lá no evento, eu tava... Muito legal isso aí. E esse museu do hip hop que o pessoal com o Rafa Rafuage, o pessoal da Acha ali trouxe, foi algo espetacular pra gente. Eles estão com esse acervo aí lá em Esteio, juntamente com todo o histórico de todo o Rio Grande do Sul. Eles tiveram um baita trabalho para fazer um tour pelo Rio Grande do Sul inteiro e trazer esse histórico. Eles ainda estão abertos, tá? Para quem quiser conhecer lá, mas entre em contato com eles. Eles ainda estão abertos para quem tiver algum histórico do hip hop que fez parte, ou que talvez tenha tirado foto das antigas aí do Rio Grande do Sul e acho relevante, eles estão recebendo esse acervo. Ai, que bacana isso, né? Quem quiser conhecer. O que tem dentro do museu, para quem não conhece? Para despertar a curiosidade para ir lá. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Tem Tem- desde a minha guitarra, que eu tentava fazer riff para poder gravar no microfone, para poder fazer uma batida diferente das batidas de CD. É algo experimental que eu fazia, assim. E fotos, tem pessoal que tem um zine, enfim, camiseta de grupo de rap, Bomonjaque, camiseta de Crew, de B-Boy, primeira lata de spray, Olha que e legal. etc. Tem diversas coisas. Eles têm uma dinâmica, assim, eles fizeram algo também bem interativo ali, assim, bem tecnológico, tá muito bonito, assim, o museu. E eu ainda não consegui conciliar um tempo pra ficar só apreciando o museu lá, mas ainda vou apreciar lá. Mas você já conhece. Já conhece? Já conhece. Foi bem rapidinho, assim, olhando um pouco de tudo. Foi rapidinho, mas logo eu tô lá. Uma curiosidade. Aqui no litoral, as pessoas que fazem grafite, vocês fotografam, vocês arquivam isso? Sim. Onde as pessoas Até no- podem acompanhar? Pode acompanhar ali pelo Onda Cultural, a gente tem muito acervo, né? O pessoal da Batalha da Ilha também tem muito acervo ali do Imbé, do que acontece ali no Imbé. O pessoal da CCBC, Fatos Reais, também tem muita história. Eles começaram lá no começo do hip hop junto com diversos protagonistas aí do início do hip hop, né? E o bom é ir acompanhando aí os eventos que vão acontecendo no litoral. Eu espero que uma hora a gente tenha pelo menos algum site ou alguma coisa assim que a gente organize, que dê para todo mundo conseguir acompanhar o que acontece de hip hop no litoral, né? Já existem movimentações para isso acontecer. Ah, isso é importante. Concentrar, né, todo mundo no site só Sim. para as pessoas ir lá e ver o que está acontecendo em cada cidade. Sim. Existe alguma associação de hip hop aqui entre as cidades, por exemplo, Cidreira, Osório, Capão, Tramandaí?
Ou não tem ainda? Bom, ainda não existe uma associação consolidada do hip hop no litoral. A gente tem um grupo em que a gente debate pra gente se unir mais, né? Tá aí Que é o uma ideia Ressurge, pra você. que é o Ressurge Hip Hop. Acredito que logo, assim, quando a gente todos se consolidarem bem com o estatuto, com tudo certinho ali, a gente consiga fazer algo nessa dinâmica, assim, também. Eu acho que é importante, né? Eu acho que é Sim. importante que, como vocês falam, pelo que eu vejo, cada cidade faz o seu jeito. É isso? E tem os líderes naquela cidade. É isso? Existem os líderes comunitários, né? O pessoal que tem as ONG de hip hop ali que faz os eventos, mas sempre todos os artistas do litoral são convidados para fazer a função ali, uma cidade junto com a outra. Na verdade, nós todos, né? É de todos. A gente é de todos, é. E Todo exatamente mundo apoia isso aí. o evento de todo mundo. A gente abraça o evento de todo mundo abraça o evento de todo mundo. Eu acho que, né? Com exceções de alguns, assim, a gente não pode generalizar, existem pessoas que às vezes não têm essa ideia de abraçar todo mundo e querer fazer o seu rolê Evento à particular, parte. a gente também entende, né? Mas eu acredito que tem uma galera, assim, principalmente a galera que tá nas antigas aí do hip hop no litoral, sabe que é sofrido e ainda correndo, então esse pessoal sabe muito o valor da união. Com certeza. Eu ia te perguntar agora, como vocês não têm. Vocês têm sede, não, né? Ainda a gente não tem sede física, né? A gente até já tentou várias vezes aí conseguir uma sede por órgãos públicos, mas a gente já está numa etapa aí que logo, sim, a gente vai ter uma sede e, se Deus quiser, vai ser na comunidade. E como que vocês falam? Vocês fazem oficinas agora, sem ter essa sede? Vou reunir o pessoal aqui do Parque dos Presidentes, vamos fazer uma batalha, vamos fazer um evento, e nesse evento vocês fazem essas oficinas para quem quer aprender? Já fizemos algumas oficinas, tá? Ali na MPP, que é a antiga AMBA, que é a Associação dos Moradores do Parque dos Presidentes, em que a gente tem uma amizade, uma afinidade ali muito legal com eles ali, com a Mai e todos os organizadores ali. A gente já teve oficinas ali, mas a gente quer fortalecer isso e também o pessoal da MPP também quer fortalecer essas oficinas na comunidade, né? Mas a gente lida muito e demanda muito dessa questão que eu estava te falando de tempo e ter que trabalhar com CLT, né? Porque a gente ainda não tem uma estabilidade financeira na área artística do hip hop na questão de litoral, né? Com certeza. E no caso, assim, quem quiser aprender, o que tem que fazer? Tá uma criança lá te assistindo agora e fala, eu quero ser, Quem eu quero quiser ser aprender, cola com Onda Cultural, que logo a gente vai ter sede, vai ter os oficineiros, vai ter uma estrutura legal para conseguir receber e acolher essas pessoas. Mas nos eventos ali vai ter todos os elementos do hip hop e se quiser trocar uma ideia com a gente e aprender e colar com nós, é só colar ali com nós que a gente depois desenrola ali, vamos se ajudar, mas digo que logo a gente vai ter uma série, então tudo isso já vai se desenrolar de uma forma mais natural. Porque a gente tá falando tanto aqui que tá encantando, né? Então daqui a pouco as crianças olham, eu quero também ser, eu também quero fazer. Como que eu tenho que fazer, né? Então eu tenho que estar acompanhando os eventos por enquanto, né? Depois, e quem quiser ser um parceiro também para oferecer um local para vocês poderem fazer essas opções, Com certeza. né, mostrar isso para a comunidade e fortalecer para cada vez esse movimento se tornar mais forte aqui no nosso litoral. É bom falar dessa questão, assim, que eu me lembro muito do que o Rafa e o pessoal da Ash me falou ali, que aconteceu em Esteio, né, que foi cedido o espaço para eles fazer a associação do hip hop lá de Esteio, né, e foi se eu não me engano, foi uma senhora que era da comunidade que forneceu esse espaço para eles. E também a gente vê, isso eu deixo o pessoal pensar, né? Existem vários locais que já foram associações, que já foram, às vezes, uma pousada de uma associação de alguma coisa, ou já foi algum órgão público e que está depredado, ele está desgastado e que demanda, às vezes, de muita mão de obra e muito tempo para o município conseguir dar conta daquilo ali,
que acredito sim que poderia ser cedido, né, para uma ONG, ainda mais que se der o espaço a gente mete a mão na obra. A maioria já trabalhou em obra no hip hop, a gente mete a mão na massa e faz. Vai que a pintura de grafite vai ser lindo, né? É o espaço, com certeza. Né? Em falar em grafite aí, existem 2 artistas e um deles veio também desse movimento aí do começo ali da Ache, que é o nosso ilustre Peter, né? O Peter Articora, como vários conhecem. Ele veio lá do começo do hip hop ali, de Esteio, né? Que falo diversas vezes de Esteio porque eu acho que ali eles fizeram uma cena muito legal ali. E eu acho que a gente tem que trazer as coisas boas como exemplo para a gente também conseguir fazer algo bonito para nossa cidade. Ele encanta a cidade aí com os grafites que ele coloca aí do bolso dele aí na cidade. Se ir lá pra Nova Tramandaí, tu vai ver uma índia assim, ó, show de bola, não vi nem palavras. O Caverna também, cara muito importante, que muita gente não conhece o trabalho desse grafiteiro. Além de grafiteiro, ele é artista plástico também e pintor. Ele, junto com o Beto Arquiteto, fez toda aquela reforma que vocês conhecem, a maioria conhece aí, que já deu uma volta em Nova Tramandaí com o Parque dos Botos. Aqueles botos foi o Beto Arquiteto e Caverna que fizeram grande parte da parte artística ali do... E é lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Lindo, quem não conhece tem que ir lá ver. É encantador, né? As paradas, tudo ele respira arte, né? Junto com a natureza que tem ali, né? Sim, porque a gente tem que mostrar esses artistas e a arte deles para que isso não morra. Para que aconteça mais incentivos para essa área, né? Porque fazer aqueles votos, imagina. E né? que nasçam novos artistas, né? Cada vez que nascem novos artistas, fortalece todos os artistas. Né? É que, na verdade, as crianças, o que elas vão fazer? Elas vão nascer e vão se espelhar em vocês que estão fazendo. Com certeza. Né? Eles vão olhar assim, não, mas ele faz um trabalho tão bom, eu também quero. Isso eu vejo muito quando eu dava aula nas escolas, as crianças, elas sempre estão com sede de aprendizado. E aí elas ficam naquela expectativa, né? O que vai despertar o meu interesse? E o hip hop, tu pode ter certeza que em quase todas, né? Desperta o interesse, principalmente hoje que existem os vídeos, eles se espelham, né? Em filmes, enfim. Eles vê todo esse movimento e eu vejo um interesse muito grande aqui no litoral. Eu falei, mas por que esse movimento não é tão forte? Né? E falta de incentivo. Mas tem gente batalhando para que isso aconteça. Tu é uma dessas pessoas. Com certeza. Eu, Giancarlo, o Drew, enfim, todos aí que estão engajados para fazer esse evento, a gente faz conforme a gente consegue, mas a gente nunca deixa de fazer o hip hop ainda estar vivo no litoral. E eu acho isso muito importante, né? Não importa se é uma grande proporção, um evento grande ou um evento pequeno, ele sempre vai estar respirando hip hop ali nos locais onde a gente está. E sempre vai sair artistas que estão começando, artistas que têm vergonha e o pessoal incentiva, que eu vejo muito isso acontecer nos eventos, entendeu? E eu vou falar uma coisa que tu falou sobre criança, né? Eu, como falei no começo do vídeo, eu comecei na escola como uma criança, né? Eu era um adolescente, eu estava em desenvolvimento, né? No desenvolvimento do meu pensar, né? E o hip hop me ajudou muito, SNJ, Racionais, Rapping Hood, todos do GOG, todos com letras sobre superação, sobre a gente vir da periferia ser mais difícil da gente conseguir conquistar as coisas, mas a gente usando a força de vontade e usando a nossa inteligência a gente consegue chegar no lugar que a gente quer, né? Eu te digo que na minha parte profissional, assim, na área que eu trabalho também, eu utilizo muito do que eu aprendi do hip hop e uma frase que eu digo que a malandragem é viver. Isso é RZO fala. Ah, mas bem, como que tu aplica, então, o hip hop no que eu trabalho hoje? Isso é importante porque as pessoas falam, vai servir quem eu conheço? Bom, né? Como no começo, quando a gente começou a lidar com a parte de órgãos públicos, né? A gente tinha que aprender a falar no linguajar que o órgão público precisava
escutar para dar o respeito devido ao que a gente estava expressando ali, né? Isso foi uma E- dificuldade? Bom, eu acho que a dificuldade, ela tá enraizada, assim, e não é, eu não digo só Brasil, tá? Eu digo em esfera mundial, assim. O preconceito, ele tá enraizado em diversas áreas que a pessoa não se aprofunda para ter o conhecimento, né, do que realmente aquilo ali produz, né? O que realmente tem nas letras de hip hop, né? Eu acho que o preconceito tá em tu pegar um indivíduo que faz um tipo de letra em um estilo artístico e rotular todo aquele estilo artístico por aquele indivíduo, entendeu? Então, em todas as áreas que eu conheço, que se diz cultura, sempre vai ter alguém que vai denegrir a cultura, sempre vai ter alguém que vai manchar aquela cultura, e não vou dizer diferentemente do hip hop, acontece, né, no hip hop. Então, mas também acontece de muita gente que tá ali para desenvolver, que tá para mostrar o lado bom, né? É, Bom, o que eu posso te dizer é isso aí. Eu também fui uma criança, tive esse aprendizado junto com o hip hop, e o hip hop me desenvolveu profissionalmente de uma forma que eu consigo trabalhar tanto com o povo da periferia quanto o povo que eles esperam que a gente tenha um Conhecimento nível, maior? não digo um nível de conhecimento, né? Porque o povo da periferia tem um conhecimento bacana. Tu sabe aquele negócio que diz assim, o brasileiro precisa ser estudado? Eu acho. Eu não tinha chinela, não tinha um prego ali, cara. Então a gente sabe se virar e tem muito conhecimento, entendeu? O povo da periferia tem muito conhecimento em meio de sobrevivência, é algo fantástico e é algo que eu vivi. E vou te dizer assim, o povo da periferia tem conhecimento e sabe se virar, Com entendeu? certeza, Que porque muita assim, ó, gente que enfrenta essas dificuldades com e certeza. se obriga a sobreviver. se obriga a sobreviver. Tem muita gente que a gente vê aí que nasce num berço de ouro, às vezes perde toda a herança, perde tudo que tem e não sabe como viver. Entra numa depressão, numa M, né? E não sabe como sobreviver porque ele não teve esse desenvolvimento de passar trabalho. Sim, uma É. família tinha tudo, Bom. porém manter é muito fácil. Uma frase que eu sempre escutei, que é muito fácil tu chegar, né, no topo. Sim. Tu te manter no topo é a dificuldade, porque tu tem que ter toda uma estrutura, né? Tu tem que subir a escadinha, porque senão tu vai cair. Certeza. Mas te digo assim, né? A gente tem que ser camaleão, a gente tem que aprender a se adaptar em diferentes ambientes, falar a linguagem de diferentes pessoas, né? Eu trabalho na área de vendas numa empresa de telecom, né? Vendendo internet, chip, e trabalho há anos com isso. Então a gente tem que aprender a falar o linguajar do que a pessoa espera de ti. E isso eu acho que teve um pouco da influência do hip hop quando a gente começou a falar com organizações, né? Ah, com certeza, porque aí a conversa é de uma forma mais formal, né? E dentro da periferia, não, vocês podem falar do jeito que vocês quiserem e vocês se entendem, né? E isso faz toda a diferença. E a partir do momento que o movimento hip hop começa a ter essa consciência e participar de órgãos públicos, buscar recursos, eu acho que é extremamente importante. Uma coisa que é visível hoje é vocês estarem participando do conselho, né? Municipal Com de certeza, com certeza. Por quê? Porque vocês têm voz agora. Em relação a isso, vocês podem trazer essa cultura, buscar mais recursos, né? Que eu acho que é bem importante essa conscientização também. Não ficar só batalhando lá dentro da periferia, e sim mostrar para os empresários, né? Porque para os poderes públicos que eles podem investir nessa cultura. Porque tu trouxe uma coisa extremamente importante na hip hop. A superação. Com certeza. Muitas letras, né, elas trazem isso, de como tu conseguir superar um momento difícil. E se as pessoas prestarem atenção nisso, elas levam para a vida, que nem tu falou. Ele leva para a sua profissão e vai conseguir, né, se tornar até um ser humano melhor, né? Porque hoje em dia a gente olha assim e fala, meu Deus, né? Como que tá nosso mundo? Outra coisa que tu trouxe que é extremamente importante é a poesia, que é trabalhado no português. E dali saiu as músicas do hip hop, né? Principalmente essas batalhas de ter que desenvolver o raciocínio rápido, de fazer ali na hora sobre algum tema, sobre a água, né? O planeta, enfim.
é extremamente importante para vocês verem, né, todos os talentos que está englobado dentro do hip hop, que às vezes passa despercebido, ou existe todo um preconceito por todo esse movimento, sem saber que esse movimento é extremamente forte e útil para nossa comunidade, né, para o ser humano em si. Eu acredito que o nosso estado ele precisa ter uma visão, né, que o hip hop aqui ele precisa ser trabalhado, né? Eu digo no âmbito Rio Grande do Sul mesmo. A gente vê o Paraná se desenvolvendo, né? Aí com o Do Raiz, com o P-Caos, com outros artistas aí, a gente está vendo o desenvolvimento do Paraná, a gente está vendo o desenvolvimento de Santa Catarina, que já teve um desenvolvimento, porque lá a cultura é bem desenvolvida nessa parte, até porque eles veem que cultura e turismo tem tudo a ver, né? Mas eu acho que assim, ó, Rio Grande do Sul a gente tem que ter um olhar, por isso que eu digo assim, ó, eu sou fã de todos os irmãos e as irmãs que batalha pelo hip hop no Rio Grande do Sul, porque é um terreno árido, é um terreno difícil e é com muito esforço que se consegue as coisas aqui. E eu acho que os empresários aqui, enfim, todo mundo que trabalha com mídia ou qualquer outra coisa, ele tem que dar um olhar para o Rio Grande do Sul, porque tem muito artista bom aqui tem muita arte em questão de hip hop, e se aprofundar em hip hop, ver o que o hip hop realmente fala, sabe? E dar valor para a riqueza que tem da cultura da periferia, sabe? Deixa eu te perguntar, tu acha que é possível viver de hip hop? Ah, com certeza. Com De que certeza. formas? Para quem tá ali em casa falando, tá, mas ele falou com tantas dificuldades que não tem espaço, não tem o projeto, não tem... Como que eu posso sobreviver com hip hop hoje? Aqui Bom. no Rio Grande do Sul, aqui em Tramandaí. Sobreviver do hip hop, acredito que já existem artistas que sobrevivem do hip hop, justamente nessa questão, eu digo, de ter eventos municipais em algumas cidades que fazem o movimento crescer, o desenvolvimento do núcleo do hip hop em questão das casas noturnas também, ter a visibilidade que aqueles artistas são artistas de qualidade, a sondagem do empresário sobre os artistas que têm locais. Eu vejo... Como que é visto isso pelas casas noturnas? Hoje? Bom, eu digo num âmbito geral, eu não estou entrando em particularidades, assim, mas eu vejo que, principalmente nas cidades mais interiorizadas, assim, como Tramandaí, litoral, né, mas nós somos interiores, sim, mas nós somos cidades turísticas, tá? Então, eu acredito que às vezes é gasto um dinheiro extraordinário com artista de fora, que a gente poderia pagar 10 artistas locais, que tem uma qualidade, às vezes, superior a um artista que está lá no topo, mas aquele artista, ele teve uma visibilidade e um caminhar no estado dele. E a gente tem que fazer assim com os nossos artistas, Falta o entendeu? incentivo da comunidade mostrar que é artista. Eu é acho bom. eu acho um incentivo dos municípios em si, um incentivo do Rio Grande do Sul, eu digo em forma de público também, né, da gente começar a digerir mais as coisas daqui, né, a gente começar a dar mais valor com o rap daqui, porque eu vejo muita gente, às vezes, a rapaziada, escutando muita coisa de fora, e às vezes o artista que tá ali, tipo, é teu vizinho ali do outro bairro, tu não escuta nenhum som dele, tu sabe que ele é artista, sabe? Então a gente ter essa visão, assim, a gente ter esse pertencimento do que o que é nosso, um dia a gente, por mais que tu seja espectador, mas não seja artista, tu fazer parte da tua história. Se sentir Se pertencente. sentir pertencente. Eu acho que falta muito isso aqui mesmo, nas cidades do litoral, né? Assim, ó, qual é a minha cultura? Isso é uma pergunta que eu tenho visto em diversas áreas, não só no hip hop. Qual é a cultura de Tramandaí? Ah, a festa do peixe. Festa do peixe incentivou vocês. Depois começou as batalhas, que eu acompanhei, que eu vi que eram batalhas maravilhosas. Falando o quê? Sobre a história daqui.
estava valorizando, né, toda essa questão histórica do Sim. município. Então, eu acho que são movimentos como esses que vai se consolidando e vai fazendo com que as pessoas se sintam pertencentes. Mas falta realmente esse olhar, não assim, não precisa ser não desvalorizando os artistas de fora que Sim. podem vir, Sim, né? com certeza, A gente também gosta, Nossa. mas falta o olhar para o artista certeza. local. Eu acho Tá. que falta talvez até um evento que seja para um artista local, né? Para valorizar não só o hip hop, mas em diversas partes da cultura, né? Então fica talvez a dica de repente fazer isso e mostrar essa valorização, porque valorizando o pessoal que é daqui vai trazer mais pessoas. Porque se eu tenho orgulho de ser da cidade, eu vou divulgar. Eu vou falar bem, Com certeza. né? E hoje em dia a gente vê esse movimento reverso. Não venha para a minha cidade, né? Complicado, Vem no verão todo esse pessoal, meu Deus. É isso que acontece muito. Em vez das pessoas estarem preparadas e querendo receber esses turistas, Com certeza. venham, porque nós queremos mostrar nossa cultura, queremos, né, mostrar o nosso hip hop, as nossas danças, o grafite. Eu lembro que tinha lá no Sesc, né, uma asa de anjo, toda Sim, feita sim. de grafite. Quantas pessoas tiraram fotos? Se não me engano, foi o Bob Bittencourt que fez aquele lá. O Bob Bittencourt, ele é um artista que ele tava no começo do hip hop aqui, grafiteiro. Ele trabalhava na Power Skate, que é uma das primeiras lojas de hip hop que teve aqui. O Bob Bittencourt, ele é tatuador hoje em dia também e ele tá fora da cidade, mas ele é daqui e até a gente fez um evento na beira da praia que se chamou Skate Slam Hip Hop, que a gente fez um campeonato de skate, teve shows artísticos e a gente fez todo aquele grafite que tem lá na beira da praia. Então, E o Bob Bittencourt teve aí, largando a arte dele aí, deixando o registro dele. É, isso soma mais do que eu tava te falando, né? A gente tem muito artista Bom. extraordinário aqui, extraordinário. Extraordinário, com eu digo assim, na questão de rap, assim, com uma desenvoltura de flow, com letras, assim, bem elaboradas, letras bem estudadas, dá pra ver que o artista, ele estudou bastante sobre o tema, ele sabe do que ele tá falando, entendeu? Então, às vezes a gente digere muita coisa da gringa que a gente acha que é muito top, e às vezes ele tá do teu lado ali, né? É só tu saber traduzir daquilo que tu vê na legenda em inglês e colocar ela ali, às vezes, do lado, na tua cidade, ali tem um cara fazendo a mesma coisa. é a influência da internet, né? A influência da internet. A internet é muito mais fácil hoje em dia, né? Pra a questão, assim, do artista que tá começando, né? A gente pegar essa parte é bem legal, assim. Antigamente a gente era muito difícil por causa do CD, o CD era muito caro. Hoje em dia, com acesso à internet, todo mundo consegue ter internet, né? Pelo menos se não tem celular e computador em casa, consegue algum vizinho que tenha. Hoje em dia tem como baixar os beats free que a gente diz, que é o instrumental que é de graça ali no YouTube, que o pessoal cede para os artistas que estão começando. Então, teve um facilitador com o acesso à internet, né, para os artistas em geral, né, e isso, vocês também aqui do estúdio, como artistas também, vocês sabem que para a área musical também, questão de software, de digital, de vídeo, hoje em dia está muito mais fácil, né, que com o hardware e com o preço do imposto do Brasil, antigamente era quase impossível ter alguma coisa de qualidade. Então, hoje em dia dá para fazer sim coisa com qualidade, né, com poucos equipamentos, e é assim que a gente vai tocar para frente, e é desse jeito, nessa escada de passo em passo que também o Onda está se construindo, e eu tenho certeza que daqui a 2 anos a gente vai olhar para trás assim, e a gente vai ter muito orgulho de todo o esforço que a gente passou. Com certeza, quero te agradecer. Termino o nosso agradeço. programa, esse papo maravilhoso, Eu e que para o agradeço. pessoal de casa, como que é o hip hop aqui no nosso litoral, né? Deixa o convite para o pessoal seguir vocês no Instagram. Bom, convido vocês todos, né? Se vocês entrar lá no nosso Instagram, vai ter a batalha do presidente, né? Dia 14 de junho, convido a todos para aparecer. Vai estar toda a descrição ali no nosso Instagram,
onda_cultural_litoral. Tá? Vocês vão achar a gente lá, vão achar vários projetos que a gente já fez, várias realizações e tudo que a gente conseguiu aí fazer com o que a gente tinha, e eu acho que é assim que todo mundo tem que criar esse espírito, entendeu? Eu digo aí para quem tá escutando e tem a vontade de fazer uma rima, de começar a gravar, que tem vergonha. Cara, todo mundo começa na vergonha. Todo mundo já passou uma vergonha, já passou um vexame fazendo algum evento. Isso é inerente do ser humano. Errado é aquele que diz que é perfeito. Então, é no passo de formiguinha que tudo vai se construindo, né? E é assim que a gente vai caminhar, e o importante é ser constante, a gente nunca parar. E o hip hop nunca para. Não vai parar, né? E por vocês aí de casa, então, até o próximo Prosperar. Tramandaí te espera pra celebrar. Vem pra cá, a festa da alegria vai começar. Vem, Festa Nacional do Peixe, vem participar. Vem pra Tramandaí comemorar. Vem pra cá, tem tainha na brasa, a maior sensação, gastronomia e muita diversão. 33ª Festa Nacional do Peixe, de 26 de junho a 20 de julho, em Tramandaí. Vem pra cá fazer a festa.